Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todas muito bem-vindas. Agora uma aula de aprofundamento da nossa nova maratona Supere a Dor da Traição em até 4 semanas. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Se em algum momento você perdoou a traição, você vai entender nessa aula por que perdoar a traição nunca é a solução, tá bom? Eu te explico isso de uma forma muito clara. Vamos lá. Então, tanto faz, em qualquer situação que você tenha perdoado a traição, nunca vai ser a solução. E esses erros, gente, que muitas de nós cometemos, que eu trago para vocês lá na aula 1, quem ainda não assistiu, corre para assistir, é o seguinte: todos aqueles erros que nós cometemos é sempre na tentativa de superar a dor, né? Isso que é importante que a gente se lembre, que eu não estou fazendo errado porque quero, eu estou fazendo errado porque eu não sei. Eu erro tentando acertar. E quando a gente tem um caminho, quando a gente tem um método, a importância disso é justamente para não cometer esses erros, que muitas mulheres já cometeram, é encurtar esse caminho no sentido de que isso não funciona. Então, por exemplo, ser a vítima não funciona, ser a heroína não funciona, ser acusadora não funciona, dar demais não funciona, dar de menos não funciona, perdoar não funciona, né? Então, quando a gente tem um trabalho de quem já seguiu esse caminho, de quem já superou a dor, de quem já ajudou centenas de mulheres a superarem essa dor, eu já sei exatamente o que funciona e o que não funciona, tá? Dentro de toda a linha terapêutica aqui que eu trabalho. Então, em outra aula, bom dia, Jana, Lisandra, sejam bem-vindas. Eu já trouxe para vocês uma outra aula falando sobre os erros conscientes e os erros inconscientes, né? Os erros conscientes simples, os erros conscientes graves e os erros inconscientes. A traição é um erro consciente. Eu sei que está errado e é um erro gravíssimo, tá? As relações saudáveis, elas são dadas pelo equilíbrio. Olha só. Relacionamento saudável é igual a equilíbrio. Bom dia, filha. Relacionamento saudável é igual a equilíbrio. Todos os erros que vocês se viram cometendo lá dentro da aula 1, na tentativa de tentar superar a dor da traição, traz desequilíbrio, ou para baixo ou para cima. Tudo que traz, prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Toda vez que eu tenho uma relação em desequilíbrio, seja para cima, seja para baixo, eu trago distanciamento para o meu casamento. Distanciamento aqui, tá? Então, todo distanciamento, qualquer coisa pode entrar. Bebida, celular, mais tempo na rua, mais tempo com a família dele, mais tempo no trabalho e, inclusive, uma traição. Porque muitas vezes, gente, do que eu percebo aqui, é que a traição entrou depois. Já tinha entrado excesso de trabalho, já tinha entrado excesso de bebida, já tinha entrado excesso de celular. Mas esses eram sinais que ou você não via, ou você não sabia como resolver e por isso foi tentando, né, empurrar ali com a barriga. Então, toda vez que eu tenho um desequilíbrio, eu tenho um distanciamento. Se eu tenho distanciamento, qualquer coisa aqui dentro dessa relação pode entrar. Por quê? Porque o relacionamento ele é feito de 50% a 50%. Tem muita mulher que surta quando eu falo isso, que toda relação ela é dada de 50% a 50%, de tudo aquilo que dá certo e de tudo aquilo que dá errado, ok? Paula, está querendo me culpar pela traição? Culpar não, mas eu já vi muitas mulheres aqui que assistiram a aula 1 e já começaram a entender que ela não é culpada, mas que sem saber ela acabou contribuindo para esse desequilíbrio. E a traição entra como uma consequência, ok? A traição não é a causa raiz. A traição é o ponto alto de uma relação adoecida.
A jornada, ela traz para vocês esse movimento de olhar para essa causa raiz. O que é que trouxe desequilíbrio? O que é que trouxe o distanciamento? Por isso que ela é tão rápida e por isso que os efeitos dessa jornada são tão duradouras. Faz sentido isso para vocês? Então, ó, vão dando xícaras vazias aqui para mim, porque a gente vai aprofundar num assunto que eu sei que é muito delicado para muitas mulheres, principalmente aquelas que perdoaram a dor da traição. Então, esvazie aí as suas xícaras, dos seus julgamentos, das suas críticas, para a gente poder aprofundar aqui nesse sentido, tá? Quando eu falo aqui em desequilíbrio, muitas vezes eu estou como mãe do meu marido, muitas vezes eu estou como filha do meu marido, né? Quando aqui em cima eu estou como uma heroína, aqui embaixo quando eu estou como uma vítima. E o grande ponto que a gente precisa chegar aqui, quando eu perdoo uma traição. Paula do céu, eu perdoei a traição. Quem perdoou a traição aí? Fala eu para eu saber. Quem perdoou? Para vocês verem o risco que vocês estão correndo. Quando eu falo assim, sabe por que a segunda traição entrou na sua vida? Porque você perdoou a traição. Eu vou explicar para vocês essa dinâmica agora. Escrevam aí para mim, quem perdoou a traição? Gente, eu não estou falando que é fácil, tá? Não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é possível. Quando se tem um caminho para superar a dor e trazer equilíbrio para essa relação novamente. Então, lembre-se, o nome da minha mentoria se chama Jornada à Lógica dos Relacionamentos. Por quê? Porque existe uma lógica por detrás dos relacionamentos saudáveis. Então, Paulo, você quer me dizer que houve distanciamento, porque houve desequilíbrio, eu perdoei a traição, e tudo isso a gente pode mudar? Pode mudar, seja nesse casamento ou em qualquer outro, tá? Ah lá, perdoei todas e foram muitas. Então, você vai entender agora, Jô, por que que isso acabou acontecendo e você sempre perdoando e essas traições não paravam, tá? Vamos falar sobre isso aqui agora. Por quê? Gente, se você não tiver o conhecimento, o perdão não te faz superar a dor da traição. Todo mundo concorda com isso? Porque senão todo mundo que perdoasse a traição já teria superado, já estaria, né, olhando para frente, não olharia mais para o passado, não ficaria mais lembrando, tendo as lembranças dessa traição, não ficaria mais tentando esquecer, não ficaria mais jogando nada na cara desse marido, não estaria fazendo mais nada disso. Estaria vivendo uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Então, se você está aqui, provavelmente você não está vivendo essa vida que você gostaria de viver. Você ainda está insegura, você ainda está apreensiva, você ainda tem medo de ser traída novamente, você ainda tem medo que seu marido esteja mentindo para você, você tem medo que esse marido não te ame, você tem medo que ele ainda esteja pensando, falando com ela, você tem medo de tudo isso. Se vocês têm esse medo, se você tem essas dúvidas, você não superou a dor da traição, tá? Então, você não superou a dor da traição. E quais são as consequências disso, Paula? As consequências disso é que esse casamento não tem como ser um casamento saudável. Porque, como eu expliquei em outras lives, quem não assistiu estão todas lá no meu perfil. Se eu não tiver o mínimo de confiança dentro da minha relação, se eu não estiver com os dois pezinhos dentro do meu casamento, eu estou olhando para um lado, meu marido está olhando para outro. E nesse lugar não tem equilíbrio, tem distanciamento. E aonde tem distanciamento, qualquer coisa pode entrar, inclusive uma nova traição, inclusive um filho fruto de uma traição, tá? Inclusive doenças, inclusive eu não gosto de ficar tocando nesses assuntos aqui, porque as minhas alunas compreendem, mas aqui eu estou em aula aberta, toda hora tem gente entrando, tem gente saindo. Mas é daqui que surgem as depressões, os pensamentos suicidas, as vontades de morrer. Por quê? Porque vem de um adoecimento, tá? Um adoecimento. Ó, Paula, vivo com meu marido há 22 anos de casado e 15 anos. Não sei como perdoar a traição. Você não perdoa. Você não perdoa. Por que esse meu trabalho é tão desafiador? Porque eu vou contra toda uma sociedade. E eu vou explicar aqui para vocês, gente, porque todas as minhas alunas, a maioria delas, 99% delas, quando vieram para essa mentoria da Jornada Lógica dos Relacionamentos, tinham perdoado uma traição. E por isso não conseguiam superar, tá? Então vamos lá. Por que o perdão nunca é a solução? Odara, querida, já te chamo, tá bom? A Odara vai vir falar com vocês. Todas as vezes que
a gente não sabe o que é um relacionamento saudável, nós vamos tendo comportamentos, posturas. Vocês viram muitos desses erros lá dentro da aula 1. Quem não assistiu, assista. Escreva aí a palavra quero para receber o link. E aí, a gente vai se distanciando. Nessa distância, qualquer coisa pode entrar. E o que acontece? Relacionamento saudável, ó, ombro a ombro, 50-50. Se nesses comportamentos a gente foi se afastando, qualquer coisa aqui poderia entrar, inclusive uma traição. Ok? A traição entrou. O que fez com que acontecesse com essa relação? Jogou essa relação para baixo. Lembra dos erros inconscientes? Então, estava aqui por anos e anos de casamento, repetindo os mesmos comportamentos, seja da vítima, seja da heroína, da acusadora, de dar demais, de dar de menos, ser a mãe do marido, ser a filha do marido. Isso, ao passar dos anos, vai trazendo distanciamento. E como muitas vezes a gente não tem modelo de relação saudável, o que é que nós fazemos? Nós sempre repetimos, já disse isso para vocês. Nós simplesmente levamos para o nosso casamento aquilo que a gente aprendeu no nosso sistema familiar, seja para ser igual, seja para fazer diferente. Então, a gente vai criando esses distanciamentos, tanto nós quanto os nossos maridos, tá? Porque nenhum dos dois aqui sabe qual é o caminho para se relacionar de forma saudável. Então, eu me distancio, a gente se distancia, uma traição entra. Esse marido, quando comete a traição, nessa linha do equilíbrio, pum, ele joga a relação lá para baixo. Aí, olha só, gente, já estava uma distância aqui. Agora, olha essa distância aqui, como vocês estão ainda mais longe um do outro. Por isso que você fala assim, nossa, Paula, é difícil confiar nesse marido, é difícil me conectar com ele de novo. Eu tenho medo que ele me traia novamente. Olha isso, tá distante. Tá distante. Mas, Paula, ele pediu perdão. Não era para estar tudo bem? Não, não, é aqui que o negócio complica. É aqui que o negócio piora. Porque ele traiu, desceu, né? Desequilibrou ainda mais essa relação, ok? Tá ainda mais distante de você. Aí ele vem e fala para você: eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu errei, eu fiz tudo errado, me perdoa, eu te amo, eu quero ficar com a nossa família, eu não quero ir embora, esse caso não significou nada para mim, barará, 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 né? Não é isso que acontece? Aí o que essa mulher aqui faz? O que vocês fazem? Perdoam. E aí, quando vocês perdoam, olha o que vocês fazem com a relação. Eu sou a vítima. Ele é o culpado. Quando vocês perdoam, vocês desequilibram ainda mais a relação. Sabe por quê? Chocada com isso, né? Vão colocando aí os olhinhos de desvendadas. E é exatamente. Quanto mais você perdoa, mais ele se afasta. Por quê? Porque nesse lugar aqui, esse homem percebe que não consegue alcançar, ele não consegue mais voltar para esse lugar ao seu lado. Tá muito longe. E é assim, ó, é como se fosse um cordão mesmo que tivesse aqui entre vocês. Quanto mais distante, mais fino vai ficando essa corda, ao ponto que ela arrebenta. Então, os divórcios litigiosos, né, frente à justiça, nada mais é do que a nossa incompetência de aprender a se relacionar. Por quê? O que significa o divórcio? A corda já estourou. E se a corda já estourou, é porque nenhum dos dois soube fazer o reequilíbrio dessa relação. Porque ele traiu, desequilibrou, eu perdoei, desequilibrei ainda mais. E eu vou explicar para vocês por que isso é assim. Nós perdoamos porque muitos de nós, ainda mais de 50%, pela última estatística, mais de 50% de nós somos seres religiosos, somos cristãos. E nós acreditamos profundamente no perdão, mas no perdão religioso, né? No perdão de Deus para conosco. Então, assim, Deus é perfeito na sua magnitude e ele sempre nos perdoa. Por quê? Porque ele é santo. Porque ele é santo. Ele nos perdoa, ele tem essa capacidade de nos perdoar 70 vezes 7. Nós, seres humanos, de carne e osso, com muito ego ainda, né? Nós não temos esse poder do
perdão. Desse perdão religioso, do tipo assim, eu perdoo e alivio. Não. O que acontece com você, mulher? É o contrário. Eu perdoo e eu fico pior do que estava antes. Por quê? Porque apesar de sermos, né, a imagem e semelhança de Deus, nós ainda precisamos evoluir muito neste processo, né? E a jornada lógica dos relacionamentos, ela vem nos mostrar esse caminho. Por que esse distanciamento? Por que essa traição? O que esse perdão trouxe para minha vida? E agora, como é que eu faço, né? A jornada, ela traz as respostas. O que eu faço para essa relação estar novamente equilibrada? Seja para eu ficar, ou seja, para eu sair dessa relação, porém de uma forma mais saudável, tá? Então, o perdão, gente, ele vem como um perdão religioso e ele não funciona para nós, que somos seres, né, totalmente errantes. Isso não funciona para nós. Quando nós perdoamos esse marido, parece que nós temos o efeito rebote, o efeito contrário do perdão. É assim, ó. Esse marido chega para você, te pede perdão e você perdoa. Quando você perdoa esse marido que estava em desequilíbrio, você perdoa, aumentou a escala do distanciamento. Esse marido aqui sente-se totalmente leve. Por quê? Porque você, quando perdoa, assume para si a responsabilidade daquilo que ele fez. Vão entendendo por que as traições se repetem. Eu perdoei esse marido agora tá levinho. No entanto, que quem muitas vezes não consegue dormir com ansiedade, com insônia, é você. Você vira para o lado e o marido tá lá, roncando lindamente. O alecrim dourado tá lá, dormindo, né? Totalmente relaxado. Por quê? Porque você perdoou. Você perdoou. Você trouxe para você a responsabilidade que não era sua. Dentro de uma relação, cada um fica com a parte que lhe cabe. Na aula 1, vocês começaram a ver parte desses 50%, porque existem muitos outros, gente, que eu caminho vocês aqui dentro dessa jornada. E vocês precisam desse caminho para reequilibrar essa relação, seja para ficar ou seja para sair. De qualquer forma, essa relação precisa se reequilibrar para que você possa ter paz. Então, se você quer ficar nessa relação e começar um casamento novo, ou se você quer sair dessa relação e ter um relacionamento novo com uma outra pessoa. Porque se você sai dessa relação desse jeito aqui, perdoando essa traição, em briga, em distanciamento, você vai repetir a mesma coisa na próxima relação. Se você que está passando por uma traição só perdoou esse marido e não vai fazer nada para reequilibrar essa relação e depois tomar a sua decisão final, sabe o que vai acontecer? Uma nova traição na sua vida vai entrar. Simples assim. Por quê? Porque estamos distantes, existe um buraco, não conseguimos nos reconectar. Então, bora lá. Paula, eu tô entendendo. Bom dia, Antônia. Só se perdoa crianças. Adultos têm que assumir suas responsabilidades. Muito bem, dona Paola. Um beijo, querida. Sou a Sandra. Sim, faz sentido. Sim, muito. Ok, bom dia. Joia. Ninguém vai querer fazer a pergunta de R$1 milhão? Como é que eu faço agora para mudar tudo isso? Porque uma coisa é clara. Se você perdoou a traição, você está neste ponto. E corre, mulher. Por isso que eu falo, corre para assistir a aula 1, corre para assistir a aula 2, corre para assistir a aula 3, porque se você perdoou, você está nesse movimento. E você corre grandes riscos. Grandes riscos de não se conectar, grandes riscos desse marido procurar uma outra pessoa, e aqui que as novas traições entram. Grande risco de, inclusive, ter um filho fruto dessa traição, porque é assim que são, né, as sucessões de traições, tá? Então, ó, se você perdoou, você está nesse lugar, correndo sérios riscos. Camila perguntou aqui. E agora? Como reequilibrar tudo isso? E quando perdoar? Não se perdoa, Vivi. Quando a gente supera a dor da traição, a gente olha para esse marido de um outro lugar, dando a vocês dois a possibilidade de ter um novo casamento, tá? O perdão te coloca acima. Quem pede perdão está abaixo. E quem perdoa está acima. Isso traz desequilíbrio. Religiosamente, isso funciona. Deus está acima, nós estamos abaixo. Então, não existe desequilíbrio nesse sentido,
tá? Mas quando nós falamos de seres carnais, quando você perdoa, você fica acima desse marido, e quando ele pede perdão, ele está abaixo. Quem pede perdão é igual as crianças que pedem desculpa, né? Quando você perdoa, quando você desculpa, você tira a responsabilidade dele e traz para você. Por isso que fica muito pesado. Por isso que vocês adoecem. Por isso que vocês entram em crise de ansiedade, por isso que vocês entram em crise de depressão, por isso que vocês acabam tendo síndromes de candidíase, labirintite, problemas menstruais, nódulos e assim por diante. Por quê? Porque eu estou assumindo para mim, energeticamente, emocionalmente, um peso que não precisa ser meu, tá? O que eu preciso fazer daqui para frente para fazer de forma saudável? Existe um caminho, Paula? Existe, porque eu estou aqui, ó, na forca, né? Eu tô vendo, com isso que você tá me explicando, eu tô entendendo que o meu casamento tá em risco, e risco grande, né? Um grande risco. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar cada um com a sua responsabilidade. Então é assim, ó, marido, então, até mesmo dentro de você, eu não te perdoo. Você precisa ser responsável pelas coisas que você fez. Eu deixo com você aquilo que é seu. Ok? E eu, Paulo, o que eu preciso fazer? Porque eu tô aqui num pedestal, né? Igual o Madre de Calcutá aqui em cima. Ó. Porque eu não merecia passar por isso, porque eu não sei porque ele fez isso comigo, depois de tantos anos de casamento, eu não merecia isso, blá, 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 blá. Quando você já começou a entender a aula 1, que você já começou a ver a parte que você contribuía para todo esse processo, mesmo sem saber, e você deixa de fazer isso e vai colocando novos comportamentos, que é o que eu explico para vocês aqui dentro da jornada. Quais são os novos comportamentos que nós precisamos ter? Você vai descendo do pedestal e esse marido vai ficando com as responsabilidades daquilo que ele fez. E nesse lugar aqui, as minhas alunas, o que elas fazem? Elas chegam no momento, depois de 4 semanas, tá, gente? Presta atenção. Não façam isso agora, porque senão vocês vão dar um tiro no pé e eu vou explicar por quê. No final da 4ª semana, quando elas vivenciam essa mentoria comigo, elas vão passar a régua. Elas vão fazer o seu equilíbrio, reequilíbrio final, pedindo uma compensação para esse marido. Algo que ele precise me fazer para sanar, é como se fosse crédito e débito, sabe? De conta de cartão de crédito, crédito e débito. Então, esse marido foi debitando um monte de coisa, você também foi debitando um monte de coisa, e agora a gente precisa acertar esse caixa. O que é, mulher, que você precisa que esse marido te compense para que essa relação se reequilibre novamente? E desse momento, é como a gente fala no bar, né? Fecha a conta, passa a régua, fecha a conta, paga-se isso, e daqui para frente vivemos uma nova relação. Tá? Então, tem mulheres ai, Paulo, o que eu peço de compensação? Cada uma sabe o tamanho da sua dor. Cada uma vai pedir aquilo que sane a sua dor, tá? Eu já tive mulheres que tiveram os pedidos mais ilusitados. Teve mulheres que pediram para fazer uma viagem sozinha com as amigas. Ok. E o marido ficou com o filho, 7 dias, fazendo tudo que ela fazia dentro de casa. E ela foi viajar, passear, tudo no cartão de crédito dele. Teve mulheres que foram mais radicais. Pegaram todas as camisas de jogo de futebol que o marido gostava muito e colocou tudo para vender no Mercado Livre sem ele saber. Tá? O que nós chamamos? Para esse equilíbrio, nós precisamos de uma vingança com amor. Então, muitas mulheres falam assim, Paula, posso trair também? Porque aí não traz o equilíbrio? Traz, mas aí você joga para baixo também. Porque você trai, você joga a relação para baixo. Então, assim, tava assim, agora tá assim. Ok? Então, quando você tenta dar o troco, isso não reequilibra. Isso só muda os polos, mas não reequilibra, tá? Tem mulheres, muitas mulheres aqui, que pediram para o marido para ela entrar na jornada como forma de compensação. Você não foi lá? Você não fez? Não sabe resolver isso agora? Então, agora você precisa ser responsável por isso. Tá? Mas tem que ser uma compensação, gente, que passe a régua. Passe a régua. Paula, não tem nada nesse mundo que ele me faça que vai fazer com que a gente quite, né, essa relação aqui. Então, eu preciso te dizer que essa relação não existe mais. Porque do jeito que você está querendo viver a relação, não
tem como. É impossível que você consiga viver uma relação saudável. Você vai viver o inferno na Terra, você vai viver qualquer outra coisa, menos uma relação. Menos uma relação que vale a pena, menos algo que realmente seja gostoso de viver. Você vai continuar vivendo o inferno na Terra desconfiada, insegura, com medo e adoecendo. O problema é, ninguém fica ao lado de quem está adoecida. Ninguém fica. A gente não gosta nem de ir na casa da tia chata no Natal. Você pergunta para ela, tá tudo bem, tia? Ela fala, não, não tá bem. Aí ela vem trazendo um monte de problema. Ninguém gosta de tia chata. E se você ficar nesse lugar, não tem solução, tá? E aí, o que acontece essa questão da compensação? Por que eu falo que vocês não podem pedir a compensação agora para esse marido, essa vingança com amor, para fechar a conta? Porque você ainda está em dor. E se você está em dor, vou dar um exemplo, né? Um exemplo clássico. Se você ainda está em dor e você quer pedir uma compensação para esse marido, para quitar, né, esse desequilíbrio aqui, e esse marido traiu com uma mulher do trabalho. A primeira coisa que você vai pedir para esse marido para equilibrar a conta é falar, sai do trabalho. Não quero que você trabalhe mais com ela. É a primeira coisa que você vai pedir. Já sei o que eu vou pedir de compensação. Não quero mais que ele trabalhe naquela empresa. Ele que arrume outro emprego. Isso é uma postura infantil. Por que é uma postura infantil, Paula? Porque não é aquela mulher. Mas se isso daqui continuar em desequilíbrio, ele vai mudar para um outro trabalho e isso vai se repetir do mesmo jeito. Porque aqui, gente, deixa eu até pegar aqui, ó. Não importa se é a Maria, Joana, Joaquina, não importa. Existe um espaço. Então, se eu não passo por uma jornada de autoconhecimento, se eu não faço esse movimento de trazer o equilíbrio saudável para minha relação, qualquer lugar que esse marido for, uma traição vai entrar. Entende? Por isso que vocês precisam assistir a aula 1. Por isso que a aula 1 ela é tão importante. Porque a aula 1 faz eu descer um pouquinho do meu pedestal e falar assim, nossa, eu vi, eu cometia isso também. Eu fiz isso também. Entende? Ok? Tudo bem? Então, aula 1 é os erros que eu preciso olhar, que eu estou cometendo sem saber. Ok? Amanhã, aula 2, eu vou começar a entender os 4 passos simples que eu posso trazer esse movimento para cá. Antes de pedir compensação, tá? Porque a compensação, gente, a gente só pede depois que a gente se cura, depois que a gente supera, depois que a gente decide ficar ou sair dessa relação, tá bom? É assim que funciona. A compensação, você precisa pedir algo para esse marido que ele compense a sua dor. Ele precisa fazer algo para compensar a sua dor. Paulo, ele não quer fazer. Então, você já sabe que esse casamento não vale a pena ficar. Desde que você esteja curada, desde que você tenha superado a dor da traição, tenha feito as suas mudanças e ainda assim ele não quer fazer as dele. Ainda assim ele não quer fazer as mudanças dele. Entende? Nesse movimento, você tem a certeza de que esse casamento não vale a pena ficar. E se ainda assim você quer ficar, quem precisa se curar é você e não ele. Entendem? Entendido até aqui? Não peçam nenhuma compensação se você ainda não superou a dor da traição. Se você olha, lembra daquela traição e isso não te dói mais. E isso não tira mais a sua paz. Se isso não está acontecendo com você, não peça nenhuma compensação. Por quê? Porque, as minhas alunas podem dizer aqui, os maridos, eles começam a fazer os próprios processos deles. Muitas mulheres, Jo, não precisam nem sentar e falar assim, agora eu vou pedir uma compensação. Porque elas começam a fazer todo o movimento durante a jornada e vai entendendo os movimentos desse marido também. E ele automaticamente, quando elas entram na jornada, às vezes, muitas vezes, né, logo no pilar 2, ela entende que esse marido já estava dando mais do que aquilo que aquele próprio marido podia dar. Quando ela entende o tipo de mente daquele marido. E ali ela já começa a reconhecer as mudanças daquele marido. Entende? E aí não precisa de nada físico, né? Isso ou aquilo. Mas ela tá vendo o comprometimento, o arrependimento, as mudanças desse marido, tá? A Aldara vai vir aqui e vai falar com vocês. Nem a gente... Paula, você pode dizer que esse marido traidor sente amor pela esposa? Sim, já fiz uma aula falando sobre isso. Que existe amor, o que não existe é conhecimento. O que existe é buraco. Se você não sabe
diminuir a distância, ok? Não tem solução, tá? Então, é isso que a gente fala, gente. A gente chama de recomeçar com flores. Então, a maioria das minhas alunas aqui dizem para vocês, né, Paula, eu estou vivendo uma nova relação. Eu estou vivendo um casamento que eu nunca vivi antes. E isso por quê? Porque elas estão recomeçando com flores. E como que elas fizeram para recomeçar com flores? Elas entenderam todo esse processo, vivendo esse movimento comigo lá dentro da jornada, olhando para os seus buracos, voltando para o seu lugar, reconhecendo o processo de arrependimento, de mudança desse marido, para que aqui, ó, eles pudessem voltar a se conectar. Quantas mulheres vêm aqui e dizem para vocês assim: estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, estamos vivendo como um casal de namorados, a nossa sexualidade melhorou, nossa, agora eu tenho diálogo com o meu marido. Isso são sintomas, na prática, de que nós estamos equilibrados. É tudo aquilo que uma relação precisa ter. Entende? Aqui vocês conseguem olhar para o futuro. Aqui vocês conseguem viver uma vida que vale a pena ser vivida. Enquanto vocês estão só na dúvida, na desconfiança, pegando o celular do marido para olhar, olhando senha de celular, você não superou a dor. Você está olhando para o passado, tá? Oi, bom dia! Bom dia, minha carioca da gema! Bom dia! Que gostoso estar aqui com você, Odara. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia, Paula, Salita. Tudo bem, querida? Saudades, viu? Coisa boa te ver aqui. É bom para matar a saudade, né, Odara? É muito bom. Só assim, né? Coisa boa. Odara, você está aqui nesse lugar maravilhoso, enviado por Deus, né? Para nos dizer que você superou a dor da traição em 4 semanas, foi isso? Foi. Na verdade, foi em 2 semanas. 2 semanas. Foi bem rapidinho. Você tinha acompanhado as aulas comigo? Você assistiu a maratona? Você fez tudo como eu falei para você fazer? Exatamente. Quando eu descobri você aqui no Instagram, caiu como uma luva. Tá. E aí eu comecei a assistir as suas aulas abertas. E aos pouquinhos fui colocando em prática, né, todas as dicas que você passava. Uhum. E assim, caiu como uma luva, acontecia. E aí eu até falava, nossa, o que é isso? É uma mágica? Não é possível. Eu quero conhecer mais sobre essa mulher, essa jornada, o que é isso. Uhum. E mergulhei de cabeça, né? Demorou um pouquinho, mas na primeira tentativa eu não fui, fiquei achando que só as aulas abertas seriam suficientes, mas não foi. E aí eu vi que não tinha jeito. Eu falei, não, preciso tentar, vamos ver o que vai acontecer. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida antes da Paula e uma vida depois de conhecer a Paula. Ai, coisa boa. O que você está vivendo hoje? Quando eu falo para elas, Odara, sobre esse reequilíbrio do casamento, sobre viver essa nova relação, sobre se sentir mais segura, se sentir, né, mais fortalecida nesse casamento. Como você se sente hoje depois da jornada? Porque eu sei de muitas mudanças que você fez. Hoje eu ouvi uma palavra aqui na live que me chamou muita atenção. E essa palavra se chama medo, né? Como o medo, ele é paralisante, né? Total. Ele paralisa a nossa vida, ele destrói a nossa vida aos poucos. Sim. Medo de tudo, né? Ah, tenho medo que meu marido está fazendo isso, tenho medo de que meu marido está fazendo aquilo. Quanto mais medo a gente tem, mais a gente se enfraquece. E foi o que aconteceu comigo. Verdade. Eu fiquei a um ponto de ficar tão fraca, ao ponto de sentir tanta dor, de querer até pensar em tirar minha vida ou até tirar a vida, Deus me perdoe. Sim. Dele. Então, assim, hoje, com a jornada, esse medo sumiu completamente. Eu criei uma força dentro de mim que eu não esperava. Tô até aqui na praia, aqui, eu lembro, eu me emociono muito quando venho aqui na praia, eu até moro aqui perto. Até me arrepia. Mas esse horário da manhã eu estava aqui aplicando as dicas da jornada, fazendo minha bicicletinha diária, já assistindo as suas aulas. Então, assim, me reconectei com a natureza, descobri uma força que a natureza nos traz, me reconectei com as minhas energias, que também aprendi na jornada. Sim. E hoje eu tô aqui com a bateria cheia, carregadíssima, medo zero, viu?
Coisa boa. Gente, quem fala que essa mulher passou pela traição, pela dor da traição? Quem fala que essa mulher estava derrubada? Quem fala que essa mulher estava machucada? Quem fala que essa mulher estava, né? Porque, Odara, nem sempre foi assim. Você também passou por muita dor, né? Você tem um filho autista, você tem toda uma rotina. Eu lembrei tanto de você, Odara. Teve uma mulher que me escreveu no direct falando assim: Paula, eu preciso muito superar a dor da traição, mas eu não tenho tempo para assistir as suas aulas porque eu tenho um filho pequeno. Odara, na hora, eu lembrei. Eu falei assim, viu? Eu entendo, né? Porque todos nós aqui, ou temos filhos pequenos, ou trabalhamos em mais de. Fazemos 2 turnos, trabalhamos, estudamos, temos casa. Às vezes a gente tem pais adoecidos, né? Que precisam dos nossos cuidados. Eu tenho mulheres com filhos, né? Especiais, filhos autistas, filhos mesmo com deficiências físicas, que precisam daquela mulher o tempo todo, e elas vivenciaram a minha jornada. Então, assim, quem quer, faz acontecer. Quem não quer, vai arrumar uma desculpa. Por quê? Porque tem medo. Foi bem direto ao ponto, porque essa pessoa tem medo da mudança, tem medo de superar essa dor, tem medo de sair desse lugar que não te pertence. E aí, quando a gente chega nesse lugar aí que a Odara chegou, né, Odara? Aí você fala, meu Deus. Aí foi sorte, foi mágica. Não foi. Foi caminho, foi conhecimento, foi prática, foi repetição, foi método. Odara, fala para mim uma coisa. Você, como advogada, você duvidou das 4 semanas de que isso fosse possível? Foi a minha última cartada, né? Com certeza. É engraçado, porque é ironia do destino. A minha profissão é resolver o problema das pessoas. Sim. E até isso influencia, né? Como eu vou resolver o problema das pessoas? Sim. Se nem os meus eu estava conseguindo resolver, Sim. gente. Então, assim, minha profissão zero. Parou. Sim. Quando eu fiz a jornada, eu já tinha feito outras coisas, né? Eu já tinha comprado livros, feito alguns cursos que já tem aqueles vídeos gravados, só tem os vídeos gravados. Me ajudaram um pouquinho, mas não o conteúdo que tem na jornada, ele, além de ser diferente, né, diferencial, ele é pra gente mesmo e é pra toda a vida, e é pra qualquer tipo de relacionamento. Então foi minha última cartada. Eu tinha passado, estava na segunda psicóloga do meu plano de saúde, né? E eu sempre lembro disso. Quando eu escuto que a psicóloga falou assim, Odara, tudo que você está me falando aqui, eu não vou poder decidir nada para você. Tudo que vai fazer é você. Eu falei, pô, então eu tô fazendo o que aqui? Eu só tô falando e não tô conseguindo nem identificar o que eu tô falando. Sim. Desistindo assim, sabe, de tudo. Eu falei, gente, eu já comprei livro, eu já fiz curso pelo Instagram, eu já fui psicólogo, não tem solução, né? Não tem, e o pior de tudo é que, assim, graças a Deus, eu ainda não perdi uma pessoa muito próxima da minha família, mas eu conheço pessoas que perderam e eles sentem uma dor que nunca passa. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e a pessoa, você vê aquele semblante daquela pessoa, aquele sofrimento que nunca passa. Era assim que eu tava. Eu não tinha vida, gente. Eu só sentia dor e chorava o dia inteiro. 24 horas por dia. Doenças mil, eu vi, foi comentado aí, né? Eu tinha candidíase por repetição, a minha médica não sabia mais o que fazer. Fibromialgia, eu passei por várias especialidades. Fiz ressonância magnética, tomei remédios pesadíssimos. Então, assim, mexe com a gente, né? E essa questão da traição, ela mexe muito com a nossa autoestima, derruba tudo. Eu fiquei dependente emocional completa do meu esposo. Eu lembro. Completa. Eu lembro. E sabe o que é o pior, Odara? É a gente ter a falsa sensação de que a gente consegue superar a dor sozinha. Porque a traição é uma coisa tão, infelizmente, na nossa sociedade, mas é uma coisa tão normal que a gente não entende, não dá o devido valor que a traição é um trauma. Por isso que causa tudo isso dentro de nós. As dores, as doenças, porque é um trauma que mexe com a nossa alma, mexe com o nosso emocional e mexe com o nosso físico. Se a gente não aprende, né, a curar na raiz, que quando a gente fala... Qual foi a primeira sensação, Odara, quando você falou assim? Porque esquecer você não esquece. Mas quando você falou assim, cadê a dor? Qual foi a sensação que você sentiu? Que você falou, meu Deus, e agora? Parece que eu ganhei na Mega Sena. Eu nunca vou me esquecer disso. Porque, assim, tudo que era
colocado na jornada, faça assim, faça assim, faça assim. Aí eu falei, não tem nada a perder, né? Eu vou, sei lá, vai dar certo? Acho que não. Eu ia lá e fazia tudo. E na mesma hora surtiu um efeito incrível. Não posso falar, né, gente? Infelizmente. E aí eu ficava assim, gente, isso é mágica. Não, isso é mágica, alguma coisa, não é possível, tá dando tudo certo. E isso vai criando uma força na gente tão grande, né? Total. E aí o jogo vira, né? Parece que o jogo vira. Você tem o conhecimento nas mãos, você domina o jogo, sabe? Assim, exatamente. É fantástico demais. Quem virou seu chicletinho agora? E eu tô passando, eu preciso muito fazer essa turma agora. Eu tentei fazer a outra, não consegui. Eu tô nessa situação, assim, que eu preciso resolver essa parte agora, né? A gente sempre tem alguma coisa, assim, pra tá ajustando. São cascas de cebola. Eu tô nessa fase de... Agora, gente, meu Deus do céu. Fica até meio difícil. Agora tudo é ele. Ele que sente os ciúmes, ele que fala que... É que nem, assim, eu vou falar um pouquinho. A gente descobre a mulher fantástica que a gente é, né? E eles descobrem assim, nossa, essa mulher é fantástica, não posso perder. Exatamente. Exatamente. Nossa parte agora. É isso que é virar o jogo. E o que eu sempre falo, né, Odara? Quando a gente vai para o nosso lugar de força, depois que a gente supera a dor da traição, eles começam a ver essa grande mulher e eles não querem perder. E todo homem quer aquilo que todo homem deseja. Por isso que quando você estava como dependente emocional, estava dando tudo errado. Porque perdeu a graça, né? Não tinha desafios ali. Quando a Odara vem para esse lugar fodástico aí dentro de você, que é o nosso lugar de força, onde é leve, o que acontece? Opa, peraí. Agora, porque quem errou tem agora um bocadinho ali, né? Que se eu fiz, ela pode fazer também. Então fica ali o tempo todo nesse olhar aí. Muito bom, dona Odara. Tem alguma coisa que você quer dizer para essas mulheres? Essa questão de ser desinteressante, eu era aquela pessoa, assim, reclamona demais, pegando no pé em tudo. Eu cheguei até a clonar o celular do meu esposo. Então, assim, eu vivia 24 horas para viver os passos dele e eu deixei de viver. Gente, isso isso não é vida. Não é. Não estou julgando ninguém, eu passei por isso. E eu acho que isso acontece com muito mais pessoas do que a gente imagina. Verdade. Então, se vocês puderem se dar esse presente de fazer essa jornada, eu vi vocês falando aí da compensação. Honestamente falando, eu ainda não concretizei essa parte, mas ao mesmo tempo eu acredito que sim. Sim. Porque o meu marido é mão fechada, né? Então, assim, quando eu fiz paguei o curso lá, fiz o curso, aí ele falou, você pagou esse curso? Eu falei, pois é, mas está valendo a pena? E ele reconhece. Olha, quando até acontece algum deslize meu, assim, de vez em quando, ele fala, você precisa voltar correndo para aquele curso daquela loira lá, hein? Tá vendo? Você volta para lá. Ele reconhece. Para mim foi uma compensação, foi o próprio curso. Sim. Porque ele reconhece como era a Odara antes de conhecer a Paula e como é hoje a Odara depois de conhecer a Paula. Até ao meu redor, quando eu vou me aproximar de alguém para me relacionar, não é que eu pise em ovos, eu sempre sou quem eu sou. Sim. Mas eu olho para a pessoa, eu já sei que tipo de pessoa que é aquela, como que eu vou lidar com aquela pessoa. E hoje, se meu relacionamento por acaso não vier a dar certo, eu consigo, gente, eu consigo mesmo sair dessa relação fortalecida. Sim. E se vier um próximo, agora eu vou olhar antes quem é essa pessoa, se vai dar certo, se não vai dar. Eu vou entender, né? Não vou sair de olhos fechados, que nem a gente fala que é dedo podre. Eu era dedo podre. Agora eu já tenho um discernimento. É isso aí. Aonde que eu tô pisando, e fazer como sair. É pra vida, né, Odara? É um presente pra vida. É pra vida. Obrigada, viu, minha querida? Ó, tá todo mundo aqui falando que amaram a Odara, energia boa. E é isso, né, Odara? Superar a dor da traição, viver essa jornada é voltar a ver a vida mais colorida, porque existe uma vida que vale a pena ser vivida, é ou não é? A gente só não sabia o caminho. Toda vez que eu faço essa live aqui, eu tô me vendo aqui nos comentários. Aqui no celular, eu lembro de você comentando o aparelho. Eu tenho 42 anos, gente, nunca pus um aparelho. Olha a situação. Olha isso. Você botou um aparelho
aula de dança já vai começar daqui a pouco, minha aula de dança, academia, é outra vida, eu não saía nem de casa. Eu tava com 90 quilos, eu tava usando roupa de R$ 1 de defunto, de brechó. Acabou isso na minha vida, eu não aceito mais. Agora é vida de raiz. É isso aí, muito bom, Dara. Muito bom te ver, viu, minha querida? Gratidão por estar aqui, contagiando a gente com a tua energia, com o teu brilho e mostrando para essas mulheres que é possível superar sim a dor da traição e que a única coisa que separa você, eu e todas essas mulheres que já superaram a dor da traição é o conhecimento. É a jornada de conhecimento que faz com que a gente lembre, né? Porque aquilo não sumiu, aconteceu, mas aquilo não dói mais. Aquilo não controla mais a nossa vida. Por quê? Porque nós entendemos que somos muito maior do que essa dor. A dor foi um fato, mas a gente é muito maior do que ela e podemos conquistar uma vida muito maior do que aquela de antes da traição, né? É ou não é, Dara? É outra vida, é vida do zero, é outra situação, gente, é outra situação. Eu sempre falo, né, que eu estava uma morta-viva, eu já estava morta, já estava decretada a minha morte ali, e hoje eu ressurgi das cinzas, eu descobri um mundo incrível, maravilhoso. Deus te usou, Paula, como ferramenta para me tirar do deserto, para me transformar, para hoje eu ser a mulher que eu sou em todo o meu redor, onde eu passar, sabe? Nossa, só tem gratidão. Para você, só tem gratidão. Meu amor por você é gigantesco, você Amém. sabe, é sincero. E que Deus abençoe muito, tanto a você quanto as novas que estão chegando aí, tá? Amém. Tenham força, galera. Não desanimem, não inventem desculpa. Esse negócio de ter, não vou fazer porque eu tenho filho não sei o quê, porque eu não sei quem tá no hospital. Tá no hospital, fica 3 minutinhos, você consegue ver um pouquinho do vídeo. É isso aí. É tudo rapidinho, né? Antes de dormir 5 minutinhos. Dá pra conciliar a jornada com tudo. São coisas simples que não tomam muito nosso tempo. E são tesouros, né? É ouro isso. É isso aí muita mesmo. Informação. Ô, Dara, você falou que superou a dor da traição na segunda semana, não foi? Segunda semana. Segunda semana. Por que eu tô falando isso? Porque amanhã, a aula 2 que vai ao ar vai trazer o entendimento para elas, vai começar a entrar no processo de entender como a mente dos maridos funciona. E foi exatamente na aula que tanto a Aldara como tantas outras mulheres fizeram a sua viradinha de chave. Então, ela é super importante no processo, né, Aldara? É aí que tá, né? Uma das principais dicas aí que já começa a dar o start. Exato. É aí que você começa a saber um pouquinho da mágica. É isso aí. Querida, um beijo no seu coração. Fique com Deus. Gratidão por estar aqui, trazendo essa luz, irradiando todas nós aqui, tá bom? Muitas bênçãos e que seja daí para frente, né? Porque a gente é foguete e não dá ré, só para cima, pro alto e avante. Beijo. Adorei. Um beijo grande a todos, tá? Beijo. Boa jornada, meninas. Um beijo. Beijo, Dara. Tchau, querida. Tchau. Coisa boa, né, gente? Começar o dia assim. Fala aí. Já pensou? Você tá nessa energia? A maior parte do seu tempo? Você já pensou que é possível você viver esse lugar dentro de você? Percebam, né? Antes ela era uma dependente emocional, agora ela vive essa alegria dentro dela. Isso depende dela, sabe? E ela disse: estou pronta, seja para ficar nesse casamento, construir esse novo casamento, ou para sair e constituir uma nova relação. Paula, só com as aulas abertas já está abrindo minha mente. Meu marido falou que ele também queria passar por uma maratona dessa. Rosângela, quando você vem para a jornada, o que eu sempre aconselho? Você vem, nós fazemos a jornada em 4 semanas, ok? Então, você faz a primeira semana sozinha. Quando você entrar na segunda semana, seu marido começa a primeira. Porque aí você vai se curando e vai sendo luz na vida dele também. Não como terapeuta, mas como esposa, tá? Então, ele também pode fazer isso. Ele só não pode participar das aulas ao vivo, ok? Mas ele pode assistir tudo que for gravado. Então, você vem e faz a primeira semana. Ele não faz nada ainda. Quando você estiver virando para a segunda semana, ele começa a primeira. E aí vocês vão fazendo esse processo, ó, juntos. Se o seu marido está aberto para esse movimento, vai ser incrível a jornada de vocês, tá? Por quê? Porque acelera o processo. Acelera o processo. Então, você está aqui e ele está aqui. E aí, quando os dois se unem, imagina, né, gente? Aqui é uma lanterna.
Aqui é outra lanterna. Quando os dois se unem e olham na mesma direção, o foco de luz é maior, tá? Ele acontece até mais rápido. Então, pode sim. E qual é a grande vantagem, né, Rosângela? Quando os maridos, eles vivenciam a jornada junto com as mulheres, quando eles estão dispostos a isso, eu sei que para os homens existe uma dificuldade muito grande de exposição, né? De procurar uma terapia, de ir ao terapeuta. Eu já tive casos de marido que se envolveu com a terapeuta. Então, assim, para ter risco zero, né? Ele pode assistir no carro, indo trabalhar, no banho, né? Ele pode assistir em vários momentos ali, junto com você, falando a mesma língua. Gente, é fantástico, tá? Mas mesmo aqueles maridos que não querem, quando você faz o seu movimento, ele automaticamente corresponde àquilo que você está fazendo de mudança, tá? Quando você faz sua mudança primeiro, ele corresponde às suas mudanças, ok? Tá bom? Então, de qualquer forma, gente, funciona, dá certo, tá bom? O caminho de solução aí para superar a dor da traição.